Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao curso de atualização ao novo Código de Processo Civil. Quero só lembrá-los que no dia 18, amanhã, haverá exposição do professor Sérgio Cruz Arenharte sobre direito probatório, e no dia 23 de maio, segunda-feira que vem, haverá exposição do professor Fred Didier sobre os paradigmas do direito processual civil. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Fábio Caldas de Araújo, que falará sobre procedimentos especiais do novo Código. O professor Fábio Caldas Araújo é juiz na comarca de Xambrê há 20 anos. Não quer sair de lá, né, professor? Mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor da especialização da PUC de São Paulo e da especialização da Unipar e da UEL, professor do curso de mestrado da Unipar, pós-doutorando pela Universidade de Lisboa e autor de diversas obras e artigos em revistas especializadas com concentração em processo civil e direito civil. O professor Fábio Caldas Araújo nos trouxe 2 livros que nós iremos sortear ao final da sua autoria: Intervenção de Terceiro e o Código Civil Comentado. Também, então, teremos 3 obras para sortear, e o lançamento, que ficou um pouco prejudicado porque não houve tempo suficiente para que as obras chegassem, porque fresquinho, acabou de ser lançado, né? O curso de processo civil. Então ele nos trouxe um exemplar que será sorteado, mas não haverá disponibilidade para venda e nem o lançamento hoje, né? Mas já está à disposição, acho que nas livrarias, a partir pela editora Malheiros, logo. Nós temos um exemplar aqui. Professor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer em nome da Escola Superior de Advocacia e do Instituto Paranaense de Direito Processual. E a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui na ESA, junto com a OAB, também junto com a Escola da Magistratura, os eventos conjuntos que são realizados. O convite que me foi feito muito nobre, e esse momento é um momento particular e de muita alegria, em virtude de que é o momento que eu faço o lançamento do curso de processo civil, esse curso que vai ser lançado em 3 tomos. Estou fazendo o lançamento do primeiro tomo, e é fruto já de uma experiência e de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. E o tema que me é proposto hoje, que é o tema relativo aos procedimentos especiais, está automaticamente linkado também com o segundo tomo da obra, mas, como conversava com o desembargador Fagundes, como se trata de uma conferência, de uma abordagem genérica sobre o tema, é evidente que a minha função e a minha intenção nesse momento não é simplesmente passar para os senhores uma visão ipsis literis de todos os procedimentos especiais que estão dentro do novo CPC. Nós teremos que fazer, obviamente, uma abordagem genérica em função da brevidade do tempo, e é lógico que uma introdução em relação ao próprio CPC e ao que se espera dos procedimentos especiais, ela é essencial para que possamos fazer uma abordagem sobre o sistema jurídico como um todo. Eu creio que esse é o primeiro ponto, para que depois passemos para a análise própria dos procedimentos especiais. Porque as grandes discussões que nós temos hoje no mundo, e quando eu falo nisso eu foco nos Estados Unidos e foco a Europa de uma forma muito particular. Uma parte da pesquisa que foi feita nesse livro, nesse curso, foi feita na Alemanha e na Suíça. Inclusive agradeço aqui desde já ao desembargador Xisto, que me ajudou muito em relação ao período de licença, porque sem esses 6 meses eu não teria conseguido realizar o levantamento de todo esse material no estrangeiro, que foi fundamental para que a obra pudesse ser materializada. Mas, em conversa e com os estudos feitos com o professor Menezes Cordeiro, em Lisboa, a conclusão que se chega é que as grandes discussões que ocorrem no período atual não são questões processuais. É o ponto mais interessante. O processo civil
ele tem todo esse apelo dentro do direito brasileiro, e é algo muito peculiar, porque quando nós focamos a América do Norte, quando nós focamos o continente europeu, a Alemanha, a França, Portugal, Itália, embora o processo civil seja uma disciplina de grande importância, observa-se que as normas processuais elas já estão amadurecidas, de tal forma que não existem grandes discussões de cunho processual. As questões mais importantes são aquelas relativas ao direito material, especialmente dentro do campo do direito comunitário europeu e com foco muito específico dentro dos direitos da personalidade, que me parece que é o ramo mais recente do próprio direito privado e que passa por uma pesquisa e um aprofundamento ainda maior, justamente pelas questões de alta indagação que surgem na Europa, como, por exemplo, uma questão interessantíssima que hoje se discute, que não é mais o direito à vida, né? Agora o que se discute é o direito à não existência, ao direito de você não existir, né? Muito já se debateu, já se construiu sobre o direito à vida, ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas, por exemplo, hoje na Alemanha, o que mais se debate dentro desse campo específico é o tratamento que eles dão em relação ao direito de não existir, que eles chamam das Kind als Schaden, né? A criança como prejuízo. É um tema bem forte esse, que quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode até abordar sobre isso. Ou seja, isso nos leva a um ponto interessante. O processo civil e o direito civil, o direito privado, de uma forma geral, passam por uma crise dentro do conceito da relação jurídica. Então, nesse primeiro momento, esses 10 primeiros minutos, eu queria pedir a atenção dos senhores com relação a esse ponto, porque é um ponto importantíssimo para a introdução dos procedimentos especiais e do porquê dos procedimentos especiais. A relação jurídica, todos nós aprendemos desde o primeiro ano da faculdade, que ela representa um liame de ligação entre os sujeitos que estão atentos ao mesmo objeto. Portanto, temos sujeito, objeto e forma, que é o que dá o corpo à relação jurídica. Essa construção é uma construção fantástica, que se deve a Savigny, no século XIX. E é graças à teoria da relação jurídica que todo o direito privado foi construído. E é por isso que nós temos direito de família, direitos reais, direito às obrigações, porque cada um desses ramos está estruturado dentro de uma relação jurídica diversa. E essa criação genial de Savigny, parte de um elemento comum que é a parte geral, que o nosso Código Civil adere. E agora o nosso Código de Processo Civil também adere à parte geral. Depois vamos até comentar se isso é correto ou não. Essa teoria da relação jurídica, ela foi construída dentro de um período do nascimento do positivismo e da construção do sistema jurídico codificado, que partia do pressuposto de que esses três elementos são absolutamente uniformes: sujeito, objeto e forma. Isso é tão claro perante a nossa legislação que o próprio Código Civil estabelece mecanismos idênticos para que você possa buscar uma ação de nulidade ou de anulabilidade de uma relação jurídica em função de um defeito que ocorra em relação a um desses três elementos. Se o sujeito for incapaz, se o objeto for nulo, se a forma for indevida para aquele negócio jurídico. Você pode ingressar com uma ação de nulidade, se você tiver um defeito dentro do plano da existência, ou você pode ingressar com uma ação de anulabilidade, se o defeito estiver no plano da validade. Agora eu pergunto aos senhores, será que essa fórmula cartesiana, ela ainda funciona para o sistema atual? É óbvio que não. E isso especialmente depois da segunda metade do século XX, quando nós tivemos a Segunda Guerra e a necessidade da reconstrução dos direitos fundamentais a partir do estrago feito pelo nazismo. Nós chegamos à conclusão que o positivismo kelseniano, que estabelecia que uma norma deve ser obedecida porque há uma norma superior que a legitima, isso é absolutamente furado. E os próprios alemães chegaram à necessidade de reconstruir o sistema jurídico a partir da ordem constitucional, isolando um determinado grupo de direitos
que foram classificados como Grundrechte, né, os direitos fundamentais. Então, esses direitos fundamentais, que não são direitos naturais, aí não podemos confundir com direitos naturais, mas são direitos que merecem uma proteção especial. E é em função disso que o próprio ordenamento processual e o ordenamento privado passam por uma modificação paulatina. No campo do direito civil, nós vamos observar na Inglaterra e nos Estados Unidos a doutrina da substantial performance, ou do adimplemento substancial do contrato, que vai sendo construída justamente pela percepção de que dentro desses três elementos da equação, sujeito, forma e objeto, existe um elemento que tem preponderância, que é justamente o sujeito. Ora, se o sujeito de direito tem preponderância dentro da relação jurídica, então esta equação linear que vinha lá do século XIX, ela na verdade não tem mais a significação de outrora. E há necessidade do nosso sistema se adaptar quanto a isso. Portanto, esse é um dado extremamente importante para o direito privado e para o processo civil. Porque sem essa visão trasladada para o processo, nós não conseguimos trabalhar com o sistema atual. E essa é uma realidade tão óbvia que, por exemplo, quando um aluno chega na graduação e pergunta como o Ministério Público, professor, pode ingressar com uma ação civil pública para poder pedir medicamento para alguém. Essa é uma noção intuitiva, mas como assim, professor? A ação civil pública não é uma defesa de interesses coletivos? O que são interesses coletivos? Individuais homogêneos, coletivos de estrito senso, difusos. Não tem que ser uma ação para mais de uma pessoa? Como é que eu justifico, sobre o ponto de vista jurídico, positivo, a propositura de uma ação civil pública para a defesa de uma única pessoa? Se eu for procurar isso no novo CPC, sobre o ponto de vista positivo, eu não consigo. Eu tenho que fazer uma leitura principiológica. Então, daí a importância, justamente, das normas fundamentais que estão no início do CPC, e aí também observa-se a preocupação com que o magistrado venha trabalhar com esses princípios, porque o grande problema não é você utilizar princípios. O grande problema é você trazer concreção para os princípios. E você estabelecer o liame entre o princípio e o caso concreto, para você justificar o afastamento da norma concreta. Porque a norma, isso é muito bem colocado pelo professor Humberto Ávila, seu estudo primoroso sobre a teoria dos princípios, a norma, ela sempre representa o valor mais próximo do cidadão, do jurisdicionado, justamente porque ela está próxima do evento para o qual ela foi criada. O princípio, ele é a fonte, mas entre o princípio e a norma, num primeiro momento, sempre tem que prevalecer a norma. A norma só deve ser retirada quando ela estiver com algo ou algum problema, uma lacuna axiológica ou uma desatualização tamanha que leve à necessidade do juiz aplicar o princípio ao invés dela. Mas isso é possível hoje, justamente porque percebemos que nessa equação da relação jurídica, o sujeito assume uma função predominante. Mas se o problema estivesse só em relação ao sujeito, estaria ótimo, porque o que eu disse até agora não tem uma grande novidade. Mas a questão principal é que nós estamos num momento de tanta incerteza quanto à construção de conceitos, é que hoje, em relação ao próprio objeto, nós já não temos mais certeza do que seja objeto do processo e objeto de uma relação jurídica de direito material. Vou dar um exemplo para os senhores, interessante. Há cerca de 3 ou 4 anos atrás, acho que 4 anos atrás, nós tivemos um habeas corpus que foi intentado para a defesa de um chimpanzé. Acho que os senhores tomaram conhecimento disso. Então existia um casal de chimpanzés, macho e fêmea, viviam numa grande fazenda da Bahia. Um vizinho, sempre tem um vizinho nisso, o vizinho foi lá e fez uma denúncia contra o fazendeiro que estava com esse casal de chimpanzés. Me parece que não estava em cativeiro. A fazenda é muito grande
Esse casal se desenvolveu lá e ficou lá. Aí veio o IBAMA, perseguiu e conseguiu retirar a chimpanzé fêmea. O macho, sempre mais lento, ficou. Aliás, ficou a fêmea, né? Ficou o macho que foi apreendido, a fêmea escapou. Aí o macho foi levado para o zoológico. Fizeram um tratamento inicial nele, para colocá-lo no novo habitat, mas começaram a perceber que o macho perdia peso. Chamaram o veterinário, não tinha problema nenhum. Tentaram dar alguma medicação, ele começou a perder peso, não comia. Aí o veterinário falou, olha, isso aqui é problema psicológico. Vamos chamar um psicólogo de animais. Aí chamaram o psicólogo de animais. Olharam o chimpanzé, ele analisou bem, contaram a história e falou, não, o caso dele, ele tem que voltar para o convívio com a fêmea. Ele está morrendo de amor. Um chimpanzé que estava literalmente morrendo de amor. Aí o procurador da República, num primeiro momento, ele pensou em entrar com uma ação de obrigação de fazer, de não deixar ele no cativeiro. Mas isso iria demorar muito tempo. Então, qual foi a ideia dele? Impetrou um HC. E entrou com um HC para poder liberar o chão para o chimpanzé. E daí eu pergunto para os senhores, posso utilizar um HC para liberar um chimpanzé ou não posso? Isso não é mais um problema específico do sujeito. Porque agora temos que discutir o que é objeto. Então, na relação jurídica, nós temos sujeito, objeto e forma. Agora temos que redefinir o que seja objeto. A primeira resposta seria negativa, porque eu, particularmente, que sou carnívoro e gosto de muita picanha, fico pensando se essa tutela fosse estendida de maneira excessiva. Mas, ao mesmo tempo, não posso negar que os animais, sem dúvida, merecem proteção. E aí vem uma discussão importantíssima, que é uma discussão que vem do direito alemão. Por quê? Porque o artigo 90 do Código Civil Alemão, que define coisas, Sachen, sofreu uma alteração em 1997. E essa alteração foi fruto de uma lenta maturação daquele sistema jurídico. E lá ficou estabelecido: Tiere sind nicht Sachen. Os animais não são coisas. Então, se os animais não são coisas, o que são os animais? Os animais estão numa situação intermediária. Não são sujeitos, propriamente ditos, mas também não são objetos. Aí vem a doutrina francesa e estabelece um regime especial de curatela, próprio daquele que nós aplicamos aos interditos. E estabelece que os animais merecem um tratamento intermediário, tal como se fossem interditos. Isso demonstra como é preocupante a situação em que nós estamos. Por quê? Porque nós temos que ter muito cuidado quando trabalhamos com conceitos que achamos que já são conceitos definidos. E isso não acontece só no campo do sujeito e do objeto. Isso também está na forma. Se os senhores tentassem ingressar com uma ação de uso capião há 10 anos atrás, e esse caso chegasse até o STJ, e os senhores pleiteassem a uso capião com base em um compromisso de compra e venda não registrado, um compromisso de compra e venda particular quitado, mas não registrado, o STJ não entenderia que isso seria um justo título. Mas, depois da evolução da súmula 84 do STJ, que determina a valorização da função social da posse, depois que nós tivemos a súmula 308 do STJ, que ainda valoriza mais a posse, ao ponto de colocá-la em contraposição ao próprio crédito hipotecário, nós temos uma nova visão. E o STJ relativizou o conceito de justo título e permite que um compromisso de compra e venda quitado possa servir como justo título para fins de uso capião. Então vejam como é interessante, porque isso faz com que uma reflexão ela seja essencial. O novo CPC em si é muito bom, ele traz uma nova sistematização, oferece uma reordenação das matérias, mas ele por si só não é solução para nada, porque a mutação de valores, a mutação de conceitos, exige uma atualização nossa diária em relação a essa percepção, para que a norma possa ser adequada através da aplicação dos princípios. Então isso será fundamental, especialmente porque os princípios e as normas fundamentais, elas exercem um papel importantíssimo
pelo fato de não dependerem de uma alteração legislativa constante. É nesse aspecto que Caulário já defendia na década de 60, que não só em termos constitucionais, mas também em termos infralegais, ou seja, nos códigos, o legislador tivesse o incentivo de utilizar conceitos vagos ou indeterminados, para permitir que a norma não sofresse uma desuetudo, ou seja, um desuso pelo passar do tempo, severo. Com os conceitos indeterminados, existe uma possibilidade maior e elástica de você trabalhar o seu conteúdo, de você adequar a norma ao caso concreto. Então é importantíssima essa visão do novo CPC com relação à importância primaz dos princípios, das normas fundamentais que estão alçadas no primeiro plano. Agora, partindo para o próprio CPC, nós observamos que essa reestruturação que foi feita, ela é realmente interessante, mas ela parte de um pecadilho. Qual é o pecadilho? Estabelecer a parte geral como algo novo, e especialmente como algo que serviria como uma tábua de salvação. A parte geral, ela foi criada por um alemão chamado Heise. Heise escreveu uma obra em 1803. Inclusive, eu tive o prazer de conseguir adquirir essa obra. É um opúsculo, uma obra de 83 folhas, onde ele estabelece o porquê a parte geral ela é importante. Por que a parte geral é importante? A parte geral ela é importante porque ela tem natureza metajurídica. A parte geral ela tem a finalidade de trazer o link, a ligação com os demais ramos daquela disciplina. No direito civil, no direito privado, a parte geral é decadente. Na Europa não se utiliza mais a parte geral. Por quê? Primeiro porque nós temos as diretivas da Comunidade Econômica Europeia, que na verdade hoje fazem um patamar legislativo à parte. E isso faz com que a parte geral de todos os códigos que ainda a utilizam não tenha mais a função de antes. Porque todos os ramos, direitos reais, direito de família, então, direito de família, como é que eu vou aplicar o conceito de relação jurídica de direito negocial para o direito de família? Os mesmos conceitos que estão na parte geral do nosso código. Isso é impossível. Hoje nós temos uma especialização tão grande dos ramos que a possibilidade de você estabelecer um conceito unívoco na parte geral é praticamente impossível. O mesmo conceito que vai ter aplicação em todos os demais ramos. Isso é algo para neferibatas, né? Aqueles que vivem nas nuvens. Nós não temos mais essa possibilidade. Aliás, foi justamente por isso, como dizia o ministro Moreira Alves, quando tivemos a reforma do Código Civil em 2002, esse foi um dos motivos pelo qual o Código de Defesa do Consumidor não foi inserido dentro do Código Civil, justamente pela sua especialidade. E isso pode parecer absurdo, mas no Código Civil alemão, a matéria de consumidor foi inserida em 5 ou 6 artigos. Ah, mas suficiente? Suficiente. O diploma de lá é um diploma maduro. E as questões contratuais estão muito bem sedimentadas dentro do direito às obrigações. Então não há essa necessidade. Uma questão bem paralela que nós podemos traçar com relação ao incidente de demandas repetitivas, né, que foi absorvido pelo nosso CPC como uma grande novidade. É um sistema que já existe também no Código de Processo Civil alemão, a Musterverfahren, e quando eu fui procurar os casos de aplicação da Musterverfahren no direito alemão, praticamente inexistente. Instituto que não tem aplicação no direito alemão. Olha que interessante. E no Brasil, com certeza, vai ter alta aplicação. Por que não tem aplicação no direito alemão? Porque não tem demandas repetitivas. Mas por que não tem demandas repetitivas? Porque o povo é civilizado. É algo interessante isso, né? A beleza de você estudar o direito estrangeiro não está em você importar o instituto. Porque é fácil você importar. Eu vou lá, vejo o que há de novidade no direito alemão, no direito francês e trago para o direito brasileiro. Eu tenho que entender a aplicação do instituto naquele sistema e saber se nós teremos a mesma repercussão prática dentro do direito brasileiro. E me parece que não. Interesses difusos. Os alemães não conhecem a ação para
a defesa específica de interesses difusos. Há uma dificuldade em compreender isso, justamente porque os danos coletivos estão apenas legislados para as questões ambientais. Na França, a lei coletiva para a defesa de interesses difusos foi criada agora, em 2013. Olha que interessante isso. Justamente porque há uma tendência de que, nesses países, os interesses coletivos, eles sejam praticamente trabalhados num conceito bem restrito, que seria a defesa dos interesses coletivos stricto sensu, aqueles que estão vinculados a grupos, categorias e sindicatos, mas não de interesses difusos. Justamente porque essas ações que podem trazer dano meta-individual ao ponto de atingir toda uma nação, isso é algo praticamente inexistente dentro desses países. Então, algo que serve de reflexão para o processo civil brasileiro. Inclusive porque o próprio artigo 333 não foi alvo de sanção, pela Presidente. Eu me lembro de uma palestra que eu proferia junto com o professor Elton Venturi, em Lisboa, e nós comentávamos justamente que essa seria talvez uma das maiores inovações do novo CPC. Permitir que a ação individual fosse convertida em ação coletiva. E foi justamente um dos artigos vetados. Infelizmente, uma alteração que não veio. E que seria importantíssima se a preocupação realmente se desse com o interesse social e coletivo. Então, é lógico, o novo CPC ainda poderia ter sido melhor aproveitada essa oportunidade. Mas ele tem, sem dúvida nenhuma, os seus méritos. E, sem dúvida, o novo CPC ele veio para melhorar. Ele já está aqui. Nós temos simplesmente que tentar compreender uma forma ideal e melhor para a aplicação das suas normas. Com relação à estrutura do novo CPC, no campo dos procedimentos especiais, nós tivemos uma alteração interessante. Os procedimentos especiais estavam alocados lá no livro 4. E agora os procedimentos especiais, na verdade, eles estão dentro do processo de conhecimento. Isso é correto? Eu penso que sim. Porque o processo de conhecimento, ele pode se desenvolver tanto pelo procedimento comum, como pelos procedimentos especiais. Essa junção, ela é benéfica. E ela é benéfica de um modo muito especial, porque ela traz uma noção que eu acho que é fantástica, que é a aplicação, e aqui é uma questão que vai ser extremamente polêmica, e são os senhores que vão desenvolver isso com a aplicação do novo CPC. Os senhores é que vão, na verdade, determinar qual é a extensão de aplicação do artigo 139, inciso 6 do novo CPC, que estabelece a chamada flexibilização procedimental. Esse dispositivo, que é muito criticado por alguns falam, não, o juiz não pode flexibilizar o procedimento, só pode estabelecer as alterações procedimentais que estão previstas lá no dispositivo. O que o dispositivo diz? Que o juiz poderá alterar prazos e inverter a ordem processual do procedimento. E isso está dentro dos poderes do juiz. Na verdade, quando nós vamos tentar descobrir qual é a fonte dessa norma, a fonte dessa alteração, ela está lá no Código de Processo Civil Português, que foi alterado em 2013. Lá foi dado um poder amplo para o juiz modificar o procedimento e ajustá-lo ao caso concreto. No Brasil, me parece que no primeiro momento, os procedimentos especiais continuam com a sua vitalidade. Mas, como eu já havia até falado num outro momento, há uma tendência clara de decréscimo na utilização dos procedimentos especiais. Por quê? Porque os senhores poderão trabalhar cada vez mais a estrutura do procedimento, primeiro por negócio jurídico processual. Então, previamente, os senhores já vão poder estabelecer alterações no procedimento antes ou no decorrer do processo. Segundo, o juiz poderá flexibilizar o procedimento. Num primeiro momento, podemos falar, mas o juiz pode alterar os prazos e pode inverter fases. Essa seria a limitação do magistrado. Mas pensem bem, a partir do momento em que eu estabeleço alteração de prazos e que eu faço inversão do procedimento e das fases, ora, o que significa isso? Aonde está a limitação? Quando eu faço isso, eu na verdade acabo flexibilizando o procedimento. Eu acabo criando
um procedimento diferente daquele que está previsto, seja ele o procedimento comum ou o próprio procedimento especial. Uma questão bem interessante sobre o ponto de vista prático, eu diria para os senhores que é o calendário processual. O calendário processual, ele a princípio está como uma decorrência de um negócio jurídico processual, mas um negócio jurídico processual que depende também do juiz, porque o juiz, ao estabelecer um calendário, ele também se vincula. Mas vejam que interessante, quantas e quantas vezes em audiências que eu já fiz, as partes chegaram na fase do artigo 331, ao estabelecer o pedido para a especificação de provas e produção da instrução, falavam: excelência, nós sabemos que a prova pericial ela tem que ser realizada antes da instrução da oitiva, mas não haveria possibilidade de primeiramente realizarmos a oitiva das testemunhas e depois decidirmos se será necessário ou não a perícia, porque a perícia tem custo, o custo é muito alto. Pode ser que a prova testemunhal ela seja suficiente, e daí não teríamos essa necessidade. Isso era colocado em ata justamente para não caracterizar uma preclusão, ou seja, isso de certa forma já representava uma flexibilização procedimental, que inclusive era colhida com a anuência das partes. Então esse tipo de atitude, que na verdade é uma atitude que vem em benefício das partes, eu creio que ela é extremamente benéfica. E eu não tenho dúvida de que, com o passar do tempo, as formas de flexibilização procedimental, ainda mais pela criatividade do brasileiro, e ainda mais do advogado, do juiz, do promotor, como são mentes férteis, isso irá trazer muitos benefícios para o andamento da relação processual. Porque é muito difícil nós estabelecermos uma fórmula mágica para o caso concreto. E é justamente isso que caracteriza a existência de um procedimento especial. Qual que é a origem dos procedimentos especiais? Quando eles se tornaram necessários? Ora, os procedimentos especiais e a tutela provisória são dois assuntos que têm ligação umbilical, porque são duas formas de tutela jurisdicional diferenciada. Quando nós trabalhamos com o tema da tutela jurisdicional diferenciada, que vem lá do direito italiano, que cria e sistematiza a sua função e formação, nós não podemos dissociar essas duas figuras. E o mais interessante é que quando nós buscamos a origem da tutela jurisdicional diferenciada, nós vamos encontrar isto no direito romano. Nós vamos encontrar na tutela possessória. A tutela possessória, o professor Galeno Lacerda, em estudo clássico sobre a tutela de urgência, estabelecia que o embrião da tutela cautelar, da tutela antecipada e agora da tutela da evidência está nas ações possessórias. Porque as ações petitórias não tinham a previsão de procedimento sumário com decisão imediata. Por quê? Porque naquela época, no direito romano, como é que eu faria para comprovar a propriedade no direito romano? Como é que eu faria para comprovar que eu sou proprietário de um bem? Ia até o cartório de registro? Não. Na época não existia cartório de registro. Cartório de registro é uma criação do século XIX. Uma criação francesa e alemã, que acabou sendo inaugurada com o Código Civil Alemão no ano de 1900. O artigo 891 do Código Civil Alemão, que estabelece o princípio da fé pública registral, que depois veio para o Código Civil Brasileiro. Mas no direito romano isso não existia. Como é que se fazia a comprovação? Eu precisaria realizar a análise da cadeia dominial anterior, até o primeiro ato, até a primeira aquisição originária. E isso transforma a comprovação do domínio, nos países que não adotam o sistema registral, naquilo que se chama de probatio diabolica. Porque eu preciso investigar as cadeias anteriores. É o que ocorre na França ainda hoje, o que ocorre em Portugal, onde o registro não tem função constitutiva. Daí vieram os romanos e falaram: bem, eu não posso esperar essa investigação do domínio para poder decidir um conflito emergente. Então vamos lá e vamos criar um instrumento diferenciado. E daí criaram-se os interditos possessórios. E os interditos possessórios representam a primeira forma de tutela jurisdicional diferenciada. Primeiro pelo procedimento, que é um procedimento de cognição sumária naquele período,
e depois pela possibilidade de concessão de uma decisão provisória antes do término do processo. Olha que interessante isso. Então o pretor teria a possibilidade de conceder medidas que já trariam uma solução emergencial para o caso concreto. Isso foi tão importante, que Rui Barbosa, em 1896, quando se deparou com o famoso caso dos professores da Escola Politécnica da USP, o senhor deve conhecer essa história, uma história interessante e peculiar. Rui Barbosa, ele criou a teoria dos direitos pessoais, a posse sobre os direitos pessoais, quando ele foi contratado por 4 professores da Escola Politécnica, em 1896, quando o presidente Prudente de Moraes não gostou de uma declaração feita por esses 4 professores, em que eles se posicionaram a favor da monarquia. Em função disso, regime pós-república, ou seja, início da república, eles foram exonerados sem qualquer justificativa. E daí contrataram Rui Barbosa. E Rui Barbosa, em 1896, puxa, mas qual a ação que eu vou utilizar para poder reintegrar os professores ao cargo? Porque o cargo é público. Cargo público é um objeto corpóreo ou incorpóreo? Objeto incorpóreo. Será que eu posso utilizar as ações possessórias? E ele foi buscar no direito romano e encontrou uma resposta negativa, porque posse só recai sobre objetos corpóreos. Mas aí ele veio até o direito medieval, e no direito medieval ele começou a fazer um estudo e chegou à conclusão que naquele período, do século XII até o século XVI, os padres e a igreja permitiram os interditos possessórios sobre cargos episcopais. Olha que interessante. Ele descobriu que o princípio da presunção de inocência no direito penal, no processo penal, também deriva desse período. Porque os bispos tinham o poder temporal e espiritual. Quando eram acusados de um crime, o Papa geralmente os tirava do bispado. Quando eles perdiam o bispado, também perdiam o poder sobre as terras. E daí se criou um princípio: expoliatus ante omnia restituenda. Todo aquele que for expoliado do seu cargo para ser processado, antes tem que ser restituído à sua função. Com base nessa construção, ele vai defender a possibilidade de utilizar as ações possessórias sobre cargos públicos. E no primeiro momento ele até obtém vitória em relação a essa tese. Mas depois o Supremo a rejeita. Até a criação do mandado de segurança no ano de 1934, com a nossa Constituição de 34. Isso revela a importância dos procedimentos especiais. Porque o procedimento comum, como ele era insuficiente, especialmente pela ausência da tutela provisória, buscava-se sempre no procedimento especial a fonte para que você pudesse aurir algum benefício que trouxesse uma solução imediata para o caso concreto. E isso, no direito brasileiro, foi algo constante até o ano de 1994. Porque é no ano de 94, que é o ano da minha formatura, lá se vão muitos anos. Eu me lembro tão bem, eu estava no Tribunal de Justiça, logo depois de tomar posse, em 94, 95, nem deveria falar com tempo, porque isso aí demonstra a nossa idade. E nesse período veio o professor Egas Muniz de Aragão, nosso grande processualista paranaense, e ele fez uma palestra brilhante, onde ele fez justamente uma alusão a uma nova fase que se iniciava no processo civil brasileiro. Justamente porque no ano de 94 inseria-se dentro do procedimento comum a possibilidade de concessão de liminar. Ou seja, o jurisdicionado não precisaria mais do mandado de segurança, não precisaria mais das ações cautelares inominadas e não precisaria mais se utilizar de ações previstas em procedimentos especiais na tentativa de fazer uma adaptação para o procedimento comum. Porque com a possibilidade da liminar dentro do procedimento comum, abre-se toda uma nova era
em que você tem a possibilidade de, por meio de cognição sumária, alcançar uma satisfação plena ou provisória do seu direito para o caso concreto. Isso foi o pontapé para o decréscimo dos procedimentos especiais. E é dentro dessa visão um pouco negativa que eu visualizo o papel dos procedimentos especiais perante o novo CPC. É óbvio que nós temos situações que não poderão ser substituídas pelo procedimento comum. Quando eu, por exemplo, trabalhar com uma situação de interdição, por exemplo. A interdição hoje, que está totalmente modificada pelo Estatuto do Incapaz, que foi aprovado no ano passado, que traz toda uma dificuldade agora na sua aplicação, porque nós não temos mais o conceito de incapaz absoluto dentro do direito brasileiro. Incapaz para o direito privado brasileiro agora são só as pessoas que têm menos de 16 anos. Todas as demais pessoas são capazes e em algumas situações poderão ter uma pessoa que venha a possibilitar uma tomada de decisão apoiada. Esse é um outro tema interessantíssimo, um tema pesado. Então, um procedimento de interdição, um procedimento para a dissolução parcial da sociedade para apuração de haveres. É evidente que alguns procedimentos, mandado de segurança para algumas situações específicas, a possibilidade das ações possessórias. Então nós temos algumas situações em que o procedimento comum não vai colmatar, mas em muitas delas, sem dúvida, o procedimento comum ele vai ser suficiente para que os senhores possam alcançar a plenitude da satisfação dos seus direitos. Especialmente porque o nosso sistema atual ele está muito requintado. Então, sobre o ponto de vista da tutela jurisdicional diferenciada e a posição, a topologia do novo CPC, nós temos, na parte geral, a tutela provisória, que estabelece o primeiro patamar de tutela jurisdicional diferenciada, ou seja, para algumas situações eu necessito de uma decisão provisória ou temporária para alcançar a proteção do bem jurídico que vai ser discutido no processo. E, quando não é o caso específico de tutela provisória, mas quando eu necessito, pelo direito material, de uma ação diferenciada, eu vou lá nos procedimentos especiais. Nos procedimentos especiais, perante o novo CPC, nós temos grandes modificações. A princípio, não. A princípio, a leitura faria com que observássemos alterações pontuais, inclusão do procedimento da dissolução parcial de sociedade que estava no Código de 39 e agora vem repaginada para o novo CPC, a transferência da oposição como intervenção de terceiros para o campo dos procedimentos especiais. Mas quando nós realizamos a leitura atenta dos dispositivos, nós vamos observar que em cada um dos procedimentos especiais nós tivemos alterações interessantes e alterações que trazem repercussão prática, especialmente para o dia a dia dos senhores. Então vamos tentar comentar algumas, porque o nosso tempo é escasso. Dentro do campo das ações possessórias. As ações possessórias são extremamente utilizadas no nosso dia a dia, seja para a tutela de bens móveis, como para a tutela de bens imóveis. Ainda são a grande coqueluche dentro do Poder Judiciário, sua utilização é imensa, ao ponto do STJ estabelecer que mesmo na impossibilidade de concessão da tutela possessória, há uma jurisprudência formada e já me parece muito bem encaminhada do STJ em permitir a conversão da ação possessória em ação indenizatória, quando não for possível mais a reintegração da posse, seja em relação ao bem imóvel ou mesmo em relação ao bem móvel. Mas as ações possessórias, elas poderiam ter alcançado um outro patamar dentro do novo CPC. Esse patamar, infelizmente, não foi alcançado. E eu vou dar o primeiro exemplo em relação ao ponto. O artigo 557. Esse artigo estabelece ainda uma vetusta regra que determina a chamada exceptio domini. Nas ações possessórias, como todos os senhores sabem, nunca foi permitida a alegação de domínio dentro do juízo possessório. Quando nós estamos discutindo posse, quando o senhor ingressa com uma ação de reintegração de posse, manutenção de posse ou um interdito possessório, o senhor não pode alegar, como matéria de defesa, a existência de domínio, ou mesmo como matéria de ataque.
eu estou ingressando com uma ação possessória porque eu sou proprietário. E eu pergunto para os senhores, será que isso é correto dentro de uma visão moderna do direito processual? Pelas reformas que nós observamos, especialmente no direito português, que fez uma reforma importante no ano de 1995, que é uma reforma que vem acompanhando o próprio sistema alemão, me parece que o nosso sistema teria que realizar uma diferenciação. Nós temos que fazer uma diferenciação entre posse causal e posse não causal. Quando eu tenho uma posse direta derivada de um contrato de locação, então eu alugo um apartamento dos senhores, ou uma casa. Nessa casa eu monto uma república durante o período da faculdade. Os senhores são muito zelosos pelo imóvel e todo final de semana acontece uma festa nessa casa. E aí você, com medo de que a piscina, de que a casa possa sofrer algum dano em virtude da superpopulação dentro desse imóvel no final de semana, você pega a segunda chave que você tem e você acaba ingressando pelo portão para poder dar uma olhadinha. Só vim dar uma olhadinha para ver se o imóvel está ok. Será que o proprietário pode fazer isso? Lógico que não pode. Durante o período de locação, você tem o direito, você tem a posse direta, o proprietário tem a posse indireta, e você tem o direito de usufruir do imóvel, dentro das condições contratuais, por todo o período. Se eu ingresso com uma ação de manutenção de posse, para evitar que você fique turbando o meu usufruto sobre o imóvel durante o período contratual, jamais os senhores vão poder alegar que são proprietários e que isso lhe dá razão de ingressar no imóvel durante o período do contrato. Ora, isso porque há uma posse causal, há uma posse contratual. E nesse caso, me parece que todos os sistemas jurídicos realmente trazem de forma correta a proibição da exceção de domínio dentro da ação possessória. Mas, não se tratando de posse causal, ou seja, não existindo contrato, quando ocorre uma invasão pura e simples por meio de violência. Ora, nesse caso, não me parece mais que a exceptio domini ela pudesse ser alegada como matéria hábil. Não há sentido, quando eu sou invadido, a minha área é invadida, que eu não possa utilizar o domínio dentro do juízo possessório como matéria de defesa ou como matéria de ataque. Simplesmente por quê? Porque não existindo causa para a ocupação, e não sendo ela lícita, não há por que não se permitir o conhecimento do domínio já na própria ação possessória. O entendimento contrário a este vai contra a tendência moderna do processo ágil e eficiente, porque gera uma duplicação desnecessária de ações. Se eu fosse proprietário e não estivesse exercendo a posse, eu acabaria perdendo a ação possessória e depois teria que ingressar com uma ação reivindicatória simplesmente porque não posso alegar o domínio dentro da ação possessória. Ou seja, uma loucura. Na verdade, nós teríamos que passar por uma modernização em relação a esse entendimento, pelo menos para realizar essa diferenciação entre posse causal e posse não causal. O novo CPC também estabelece, só que o novo CPC não estabelece essa diferenciação, isso é uma opinião pessoal. Na verdade, continua o novo CPC com a proibição da exceção de domínio, mas nada impede que o trabalho do doutrinário possa forçar uma revisão desse entendimento. Até porque nós temos posição no STF que permite que o domínio seja alegado como matéria de defesa quando ambos alegam o domínio na ação e na contestação, na petição inicial e na contestação. É a súmula 487 do STF, que traz essa permissão. É uma permissão bem interessante. No conflito possessório, nós temos uma alteração interessante ainda relacionada aos litígios possessórios. Então vejam que a preocupação com o coletivo dentro do ambiente possessório, ela veio muito forte perante o novo CPC. Em dois dispositivos básicos. Lá no artigo 554, onde nós temos a necessidade da realização da audiência de conciliação ou mediação. Me parece que a figura da mediação dentro do procedimento possessório ela é interessante, dependendo da situação, especialmente quando temos conflitos possessórios em áreas
realmente grandes e que exigem, inclusive, a participação do próprio poder público. Eu tenho umas 4 ou 5 ações possessórias dentro desse viés, e realmente é importante a participação em algumas situações do INCRA, da própria prefeitura, na tentativa de solucionar o problema inicial, porque a concessão de uma liminar em litígio possessório coletivo, ela é praticamente impossível. Já era impossível perante o CPC anterior. O novo CPC, de certa forma, só estabelece algo que, sob o ponto de vista prático, já ocorria. Existindo esse conflito possessório coletivo, o juiz, na verdade, terá essa necessidade de, antes de decidir sobre a liminar, realizar esta celebração da audiência de conciliação ou mediação na tentativa de acertar e, inclusive, com possibilidade, eu defendo isso, a possibilidade até de negócio jurídico processual possessório. Isso, em algumas situações, é possível. É possível, por exemplo, que uma área que esteja invadida esteja dentro de um processo de desapropriação do INCRA. Aí você chama o INCRA, chama o poder público e estabelece dentro de uma composição que as partes aguardarão aqui naquele local até o desfecho da ação de desapropriação, que inclusive pode ocorrer sobre o viés administrativo e amigável, sem a necessidade de cumprimento ou de decisão da própria liminar. Então, olha que interessante. Há uma série de composições que são possíveis quando todos os atores processuais que estão dominados lá no artigo 554, eles participam. E, logicamente, o próprio Ministério Público, também a sua participação é obrigatória nesses casos, né, de litígios possessórios coletivos. E há também uma limitação severa pelo novo CPC em relação ao procedimento possessório, quando a liminar tenha sido concedida em litígio coletivo, mas ela não tenha sido efetivada no prazo de ano e dia. Aí, nessa situação, também, antes de se realizar a implementação prática dessa liminar, que já tenha sido concedida e ainda não tenha sido efetivada, existe a necessidade de uma eventual composição, chamamento das partes para uma tentativa de solução por composição, por autocomposição. É realmente uma situação delicada. Delicada por quê? Porque no último parágrafo 4º, salvo engano, do 565, aí vem um perigo. Se estabelece essa mesma obrigatoriedade para as ações reivindicatórias. Ou seja, não só as ações possessórias, mas as ações petitórias também estariam subordinadas, inclusive quanto à concessão da liminar, a esse procedimento. Então, me parece que há uma tendência de que isso venha a afetar também as próprias ações petitórias. E eu me pergunto até que ponto isso também não enfraquece o direito de propriedade. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado com o desenrolar do novo CPC. Especialmente porque os conflitos possessórios e petitórios, eles podem até não parecer de grande repercussão no Paraná. No interior eles são. Mas eu conversava com a professora Graziella, eu dou muitas aulas em Cuiabá. Cuiabá, quando nós falamos em conflito possessório, não é conflito possessório de 1000 alqueires ou de 1000 hectares. As propriedades são de 100 mil hectares, 200 mil hectares. E é ali que se concentra toda a produção do país, é o celeiro. Então, quando você estabelece um conflito possessório dentro deste ambiente, é evidente que o próprio tratamento da ação possessória também passa por uma nova visão. E também a da ação reivindicatória. O novo CPC não disciplina isso, mas poderia talvez ter indicado dentro de um dispositivo a utilização de uma ação e de uma faculdade processual que praticamente está esquecida, mas ela é importantíssima para o nosso dia a dia, que é a chamada ação publiciana. A ação publiciana, ela praticamente não é mais utilizada, mas ela é um instrumento forte e importantíssimo. Porque quando nós estamos trabalhando com posse, sempre fica aquela questão. Se eu tenho duas pessoas que são invasores e não são proprietários, qual é o critério de decisão sobre a melhor posse? Quem tem a melhor posse dentro de um conflito possessório? A princípio, quem tem melhor posse dentro de um conflito possessório é aquele que tem posse qualificada. O que é uma posse qualificada? É a famosa posse publiciana.
Posse publiciana é a posse daquele que já tem direito a uso capião. Ora, aquele que já completou o prazo necessário para uso capião tem melhor posse do que aquele que não a tem. E isso faz com que a ação possessória, quando tenha a posse publiciana, ela praticamente tem a mesma força que uma ação reivindicatória. A pretensão vai ter uma eficácia real, eficácia erga omnes, da mesma forma que uma ação reivindicatória. E é interessante que são pouquíssimos autores que ainda lembram da utilização da ação publiciana. Um dos poucos autores é o professor Nelson Neri, que ainda faz referência à sua utilização, inclusive, salvo engano, no novo CPC comentado que ele lançou. É um instrumento interessante e muito poderoso. Falamos até da uso capião agora, só aproveitando esse gancho. O novo CPC não traz mais a previsão da ação de uso capião. Então podemos observar que algumas ações foram eliminadas como procedimentos especiais. Não temos mais a ação de depósito, a ação de enunciação de obra nova e também foi eliminada a ação de uso capião. A ação de uso capião já não era mais uma ação de procedimento especial. Desde o ano de 1994, quando foi extinta a audiência de justificação de posse. Logicamente, muitos dos senhores nem se lembram desse período, nem estavam ainda em período de gestação. Mas, naquele período, era necessário que, antes de nós iniciarmos os atos de instrução da ação de uso capião, você precisaria de uma audiência de justificação prévia para demonstrar se você teria ou não uma posse qualificada para fins de uso capião, seja uso capião extraordinária, ordinária, especial. O legislador percebeu de uma forma coerente que essa audiência era desnecessária. Por quê? Porque se você comprovar a qualidade da posse, você já está automaticamente ingressando no mérito da ação. E isso faz com que o objeto litigioso já se consumasse anteriormente. Por isso foi eliminada. A partir do momento em que a audiência foi eliminada, não existia mais o porquê da ação permanecer como um procedimento especial. A existência do litisconsórcio necessário e de natureza simples não é suficiente para qualificarmos a uso capião como um procedimento especial. Mas eu reconheço, e isso trará uma certa dificuldade para aqueles que irão se formar daqui para frente, porque a sistematização dos dispositivos, tal como estava no código anterior, era muito interessante, porque já facilitava o caminho da propositura da ação. Especialmente porque o novo CPC, lá no artigo 246, 248, restabelece de forma explícita o chamado procedimento edital. Então tome cuidado com isso. Citação por edital não se confunde com procedimento edital. São duas coisas diferentes. O único professor que chegou a fazer uma distinção muito bem feita deste assunto é um processualista da década de 70, saudoso professor Jaci de Assis, que escreveu uma obra fantástica. E escreveu, inclusive, porque era procurador do Estado, salvo engano, em Goiânia, local em que o conflito possessório sempre foi muito intenso, até pela região, pela característica peculiar do local. E ele se interessou muito pelo assunto, escreveu várias obras voltadas para o campo possessório e petitório, e nesse livro sobre a ação discriminatória, ele faz muito bem a menção ao chamado procedimento edital, que vem lá do alemão, né? Aufgebotsverfahren, que é um procedimento edital que também existe no processo alemão. Em algumas situações processuais, quando nós queremos dar eficácia global para a decisão judicial, não basta a citação por edital. Nós temos que fazer procedimento edital. O que é o procedimento edital? Quando nós chamamos toda a sociedade no polo passivo. Então, a citação por edital é quando eu chamo um réu certo, que eu conheço, mas que está em local incerto ou desconhecido. Está em Linz, lugar incerto e não sabido. Agora, quando eu tenho a necessidade de formar a decisão judicial com eficácia erga omnes, e isso é peculiar para as ações relacionadas aos direitos reais,
existe a necessidade do procedimento edital, que são as chamadas ações universais. São os juízos universais que vêm do direito alemão. Então há necessidade de se formar uma matrícula que vai ter eficácia erga omnes, como é o caso da ação de uso capião. Quando a sentença declaratória for proferida, a matrícula valerá contra todos e não só contra os confinantes. Portanto, eu preciso, além de citar os confinantes e o próprio proprietário da matrícula anterior, eu tenho que citar a sociedade de uma forma global. E é por isso que o novo CPC estabelece de forma expressa que nas ações de uso capião é essencial o procedimento edital. Então vejam que são pequenos detalhes, mas que acabam fazendo toda a diferença. Então, mesmo que a ação de uso capião não esteja mais com um procedimento especial, esses pequenos detalhes são essenciais para que ela possa ser manejada de modo correto. Outra alteração importantíssima que nós temos, e já que estamos falando de ações possessórias e falamos um pouquinho da ação de uso capião, nós podemos fazer o paralelo com os embargos de terceiro. Então, lá nos embargos de terceiro, nós temos a previsão pelo artigo 674 do novo CPC. Aliás, nesse campo, o CPC fez algo interessante, o novo CPC. Ele estabeleceu para e passo a previsão dos embargos de terceiro e logo após, no 682, da oposição. A oposição deixa de ser uma forma de intervenção de terceiros, como não era, e passa a ser um procedimento especial, muito similar aos embargos de terceiro. Qual é a diferença que nós temos entre a oposição e os embargos de terceiro? Nos embargos de terceiro, existe uma ação proposta para combater uma decisão judicial que gera uma constrição sobre o patrimônio de alguém de maneira indevida. E isso está geralmente baseado dentro de um lastro documental, ou seja, dentro de um título executivo judicial ou extrajudicial que abre a possibilidade desta constrição. Portanto, os embargos de terceiro visam atacar uma decisão judicial que é dada não propriamente em base de cognição sumária, porque geralmente o processo de execução, o processo de execução ele tem que ter o seu lastro dentro de uma decisão baseada em título judicial ou extrajudicial. É certo que esta decisão judicial, em algumas situações, ela pode ser provisória. Quando, por exemplo, o juiz defere uma tutela provisória. Então, o título judicial que se forma na tutela provisória é um título que ainda não é definitivo. E mesmo assim permite também eventual embargo de terceiro. Na oposição, não. Na oposição, o que você tem é um terceiro que ingressa na ação entre A e B, entre as partes originárias, mas ele não tem essa prova pré-constituída a seu favor. Ele, na verdade, precisa comprovar a existência do seu direito em relação ao autor da ação e ao réu daquela ação originária. E é por isso que ele propõe uma ação bifronte, de natureza de cognição. O espectro da oposição é maior, porque o opoente precisa comprovar o seu direito perante os opostos. E existe, logicamente, a formação de um litisconsórcio passivo, necessário e de natureza simples. Nos embargos de terceiro, que é a nossa ação mais utilizada, comparando-a com a oposição, o foco se modifica. Porque aqui nós temos, já com base no combate a uma decisão judicial, refletida em título extra ou judicial, uma situação de constrição que gera a necessidade de afastamento imediato desta ordem judicial, sob pena de prejuízo que é gerado a este terceiro, que já vem e demonstra o seu direito em plenitude. E é por isso que em 99% dos embargos de terceiro, o terceiro de boa-fé, ele se apresenta com um compromisso de compra e venda quitado, que ainda não foi registrado. Mas a ausência de registro pode levar a uma possível sucumbência, porque ele fica sujeito ao princípio da causalidade. Ou seja, eu era um compromitente comprador,
quitei, mas ainda não registrei. Bem, se você não registrou, eu sou o credor, acabei aceitando a penhora sobre o imóvel porque eu não tinha conhecimento, mas isso não tira realmente o seu direito, que é pré-existente. Isso faz com que, mesmo ele sendo vitorioso nos embargos de terceiro, o terceiro poderá ser responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios. É isso que está muito bem retratado na súmula 303 do STJ. Ou seja, a aplicação do princípio da causalidade dentro dos embargos de terceiro. Mas a maior novidade em relação ao novo CPC está no fato, e isso até não foi percebido por muitos autores ainda, no resgate dos embargos de terceiro em relação à sua origem, das ordenações. Os embargos de terceiro pelo novo CPC permitem a tutela da posse, da propriedade e da propriedade fiduciária. Olha que interessante. Pelo código anterior, só o possuidor ou aquele que fosse possuidor e proprietário poderia ajuizar os embargos de terceiro. A posse era um elemento fundamental para o conhecimento da legitimidade ad causa dos embargos. E agora, pelo novo CPC, nós temos uma amplitude, na verdade, um resgate àquilo que já estava no Código de Processo Civil de 39 e também nas ordenações filipinas. Ou seja, está expresso, parágrafo 1º, poderá ingressar com os embargos de terceiro o possuidor, o proprietário e o próprio proprietário fiduciário. Então isso faz com que principalmente os bancos, as instituições financeiras passem a contar com um instrumento poderoso, especialmente para a defesa da propriedade fiduciária, que nasce através da alienação fiduciária, que é realizada para os contratos de compra e venda de bens móveis, de forma muito clara em relação aos veículos. Só que em relação aos veículos, nós temos que tomar cuidado, né? Porque o nosso sistema processual, evidentemente, ele não pode andar em descompasso com o direito material. E dentro do campo do direito material, nós temos que visualizar a proteção do outro terceiro de boa-fé e da proteção da boa-fé objetiva dentro do sistema brasileiro. E aqui eu me refiro de forma muito clara à aplicação da súmula 92 do STJ. Então tomem cuidado com ela. Ela, no balanço dos embargos de terceiro, ela é importantíssima, porque muitas vezes o terceiro, desavisado, acaba adquirindo um veículo que está alienado, mas o banco esquece de fazer, por exemplo, a inserção do gravame junto ao sistema Megadata. Então vai lá, você como amigo, puxa, eu vou comprar o veículo seu, vou fazer até um preço, você fez até um preço melhor para mim, né? Ah, vou fazer um preço melhor para você. Olha lá, o veículo não tem gravame nenhum, mas na verdade ele está alienado, só que não está dentro do certificado. Você como terceiro vai até tira uma certidão do Detran, é um terceiro de boa-fé, um bônus pátria família, e portanto adquire o veículo. Depois vem o banco e redireciona a busca e apreensão para você. Ora, você pode se utilizar contra o banco, que é proprietário fiduciário, os embargos de terceiro, porque você atuou como um terceiro de boa-fé. Isso é muito importante, porque desde a alteração que nós tivemos no Código Civil em 2002, junto ao artigo 1268 do Código Civil, anotem este artigo, porque este artigo é importantíssimo. Ele trouxe uma modificação radical em nosso sistema, e uma modificação que ainda não foi bem digerida. De certa forma, nós fizemos uma incorporação à brasileira do princípio francês, que está lá no artigo 2276 do Código Civil francês. É o famoso artigo que é derivado das regras de Bourgeon, lá do século XIV. Artigo clássico, né? Em fait de meuble, la possession vaut titre, né? Em se tratando de bens móveis, a posse vale título. Então, desde que você faça a aquisição do bem móvel
em regime de publicidade, você acaba gerando a propriedade instantânea a seu favor. Isso é importantíssimo dentro do nosso sistema. Quando você faz aquisição em leilão judicial, olha só, leilão judicial, e você é um terceiro que faz aquisição de bem imóvel, o devedor não pode alegar evicção contra você. Por quê? Porque o sistema privilegia o terceiro de boa-fé. Privilegia a circulação do tráfico negocial, né? O que os alemães chamam de Rechtsverkehr. Então, o tráfico negocial é mais importante nesse caso. A evolução do nosso sistema jurídico, ele passa de uma proteção exclusiva do proprietário para uma proteção maior da circulação do tráfico negocial. Essa é uma tendência mundial, especialmente em relação aos bens móveis. Então, para os embargos de terceiro, isso se torna muito importante, e com essa abertura quanto à legitimidade perante o novo CPC, ele acaba se tornando um instrumento poderoso. E mais um detalhe em relação aos embargos perante o novo CPC. Nós temos agora a transformação dos embargos de terceiro, depois do oferecimento da resposta e da apreciação da liminar, em procedimento comum. Adotar-se-á o procedimento comum nos embargos de terceiro. Qual que é o maior reflexo disso? O maior reflexo disso está em permitir a discussão da fraude contra credores dentro dos embargos. Algo que foi sempre proibido, especialmente porque nós tínhamos uma súmula. Temos ainda. Vamos analisar agora o que o STJ vai digerir e aquilo que ele não vai digerir. Muita coisa. Vamos ver se o STJ vai encampar totalmente o novo CPC. Mas é a súmula 194 ou 95, agora me falei a memória, creio que é 195, que estabelece que não há possibilidade de discussão de fraude contra credores dentro dos embargos de terceiro. E por quê? Porque automaticamente se trata de uma matéria em que, pela cognição sumária que existia perante os embargos no CPC anterior, isso não permitiria a discussão com a formação de litisconsórcio passivo nos embargos de terceiro. Agora, com essa amplitude da cognição probatória dentro dos embargos de terceiro, me parece que há uma tendência de reversão em relação à aplicação dessa súmula. É algo interessante. Vamos observar o que a jurisprudência realmente vai decidir em relação ao ponto. Dentro ainda dos procedimentos especiais, nós temos algumas alterações práticas. Uma das mais interessantes que eu acho, e as pessoas geralmente não dão muita bola para isso, mas sobre o ponto de vista prático para os senhores, eu acho que isso é fundamental, está dentro do procedimento de inventário. Inventário ou arrolamento. Artigo 652, parágrafo 2º. Para quem trabalha com processo, bem, o inventário, o arrolamento, as ações de separação, elas trazem uma tendência interessante em relação aos procedimentos especiais. Nós observamos que desde 2005, 2006, logicamente desde 94, nós temos uma tendência de desjudicialização progressiva, de tal forma que aqueles procedimentos, ainda que sejam especiais, mas que permitem solução fora, há uma tendência de que o CPC e a legislação processual abra mão desses processos que antes eram considerados como processos necessários. Até 2007, se você quisesse realizar um procedimento de separação ou divórcio, obrigatoriamente você precisaria do juiz. Por isso, era classificado como um processo necessário, em que o interesse de agir era considerado in re ipsa, porque não precisaria de demonstração. Isso foi ultrapassado. Agora nós temos até uma questão interessante, porque a própria uso capião também agora vai para a esfera administrativa, a esfera extrajudicial, dentro de algumas condições, E há uma tendência progressiva nessa adoção de técnica para retirarmos essa judicialização dos procedimentos. Mas no arrolamento e no inventário há uma questão técnica interessantíssima. Todos os senhores que atuam na prática sabem que os cartórios
não liberavam os formais de partilha enquanto não tivesse a anuência da Fazenda Pública quanto ao recolhimento dos impostos. Então você terminou o processo de inventário, de arrolamento, você precisa do formal de partilha para que você possa realizar o registro e possa vender os bens que ficaram determinados nos respectivos quinhões, e aí você não consegue fazer isso. Por quê? Porque há uma discordância da Fazenda Pública quanto ao recolhimento do imposto de um imóvel. Ou a Fazenda Pública atravessa uma petição na fase final e diz que tem um veículo que não foi mencionado no formal de partilha e pede que o formal de partilha seja retificado. E aí eu observei, olha, a agonia de muitos e muitos advogados que ficavam com o formal sem ter condições de fazer a expedição, sem ter essa possibilidade. E vem agora o 652, parágrafo 2º, e isso vem de discussões que nós tivemos junto com a Medina, com a professora Tereza, quando o procedimento ainda estava no Senado. Isso foi uma indicação de alteração prática para o dispositivo. Agora não há mais a necessidade de anuência da Fazenda Pública. Ou seja, o que vai acontecer é que, ocorrendo o eventual cálculo do imposto, você realiza o recolhimento dentro da atribuição que é dada pela parte. A eventual divergência quanto ao recolhimento vai ser levada para a esfera administrativa. E aí, na verdade, isso não impede a expedição do formal. É óbvio que o juiz realiza um controle prévio de legalidade para que o valor não seja absurdo, mas existindo uma pauta fiscal e nela seja realizado o recolhimento com base nela, a expedição do formal ela é automática. Não há mais a necessidade da concordância da Fazenda Pública. De tal forma que qualquer divergência que ocorra em relação ao imposto, e isso é muito importante quando os juízes têm imóveis que estão em vários estados, porque daí o problema é maior ainda, porque pode ocorrer discussão sobre eventuais compensação de alíquotas sobre alguns bens. Então isso acaba sendo questão ultrapassada. Expede-se o formal, intima-se obviamente a fazenda da expedição, e ela, entendendo que o valor não é correto, realiza o lançamento administrativo e, se for o caso, a futura execução judicial do crédito tributário. Então, uma alteração prática que tem, eu creio que sobre o viés de quem advoga, principalmente, é extremamente importante. No campo da ação de exigir, da ação de prestação de contas, nós tivemos uma alteração relevante, porque até então, até o código anterior, nós tínhamos a ação para exigir e tínhamos a ação para prestar contas. Podem observar que a ação de prestar, a possibilidade de você prestar as contas de maneira forçada pela via judicial, ela foi eliminada como procedimento especial. Então tome cuidado com isso. Muitos autores falam que não existe mais a possibilidade de você simplesmente exigir o fim do seu encargo perante o juízo. Não, lógico que não. Eu sou o síndico de um prédio, preciso viajar, quero fazer um curso no exterior, não quero mais ficar na função de síndico do prédio. Realizo uma reunião, uma assembleia extraordinária, ninguém comparece, não consigo fazer a entrega do meu cargo e das minhas contas. O que eu faço? Fico sem viajar? Fico ad eterno perante a minha função? Lógico que não. Existe a possibilidade que você ingresse com uma ação pelo procedimento comum e você poderá se desincumbir de maneira judicial, demonstrando que não tem mais interesse em permanecer e realizando a apresentação das suas contas. O que não há mais é o procedimento especial para isso. O procedimento especial e bifásico, ele fica apenas para a ação de exigir. Agora, se subentende que na ação de exigir, a resposta já traga a pretensão de prestar. Então, se subentende que se trata de uma ação de natureza dúplice. Então, por isso que o legislador teria realizado a supressão desta segunda ação. Porque, de certa forma, ela já estaria dentro da primeira. Mas isso não impede que você, como inventariante, que você, como síndico, possa ingressar com uma ação de conhecimento normal e possa querer se desincumbir do encargo pela via, ainda que não seja pela via especial.
Então, observamos que, por mais que o procedimento não tenha sido acompanhado, né, mas você pode utilizar da via comum, da via ordinária, para se liberar do encargo ao qual estava preso. A ação de consignação em pagamento, ela basicamente não sofre uma alteração radical, apenas uma questão cosmética, mas temos as 3 possibilidades mantidas pelo novo CPC, que são extremamente interessantes. A consignação extrajudicial, que advém desde a reforma de 94, que ainda não é muito utilizada, e a segunda hipótese, que se subdivide em 2. A possibilidade de que você faça a consignação em caso de recusa do credor e a ausência, ou melhor, o desconhecimento em relação a quem seja o credor. E essa segunda hipótese, que permanece e é importantíssima perante o novo CPC, ela vem sendo muito utilizada dentro de ações previdenciárias, e especialmente pela invocação do artigo 1830 do Código Civil. Lá nós temos uma regra, que é uma regra peculiar do nosso Código, né? Um artigo que praticamente não é muito enfrentado, que lá diz que o cônjuge não tem direito à sucessão quando comprovado o abandono por mais de 2 anos no período que antecedeu a morte do decújus. Então é por isso que eu falo, a pessoa está doente, você aguenta mais um período. Se você não aguentar esse período, você acaba sofrendo um prejuízo imediato. Então nós temos uma pessoa que ficou durante 10, 15 anos, e daí ela se ausenta, não aguenta mais, e outra pessoa assume a posição na fase final, no segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo. E daí fica por esses 2 anos, ocorre o falecimento. Não há dúvida de que a ameação não vai ser prejudicada, mas nós sabemos que o cônjuge, pelo novo Código Civil, ele participa da sucessão. Ele só não participa, pelo 1829, inciso 1º, naquelas situações de comunhão universal ou quando há separação absoluta de bens. Mas nas demais hipóteses, sobre os bens particulares, no caso de comunhão parcial, participa. E ainda temos questões importantes, como por exemplo, quem recebe o seguro em caso de não existir nenhuma menção junto à apólice. O seguro, como nós sabemos, não faz parte do inventário. E aí surgem questões práticas, ou seja, eu preciso saber como seguradora para quem eu vou pagar. Na dúvida eu faço a consignação, porque eu não sei se vai receber a companheira que ficou nos últimos 2 anos, ou se vai receber aquela que ficou durante 30 anos, mas teve uma falha no final dos últimos 2 anos. Quem é que vai receber? E a pensão? Quem recebe a pensão? Aquela que ficou nos últimos 2 anos ou aquela que ficou nos últimos 20 anos com o decújus? Então essas situações são situações interessantes, que acabam sempre entrando em discussão dentro da ação de consignação e pagamento, que acaba sendo uma ação extremamente interessante sob o ponto de vista prático, né? E que é mantida perante o novo CPC. Nosso tempo já está se esgotando, vamos partindo aqui para o encerramento, mas em relação, eu gostaria só de fazer um comentário em relação à ação possessória quanto à possibilidade da sua conversão em indenização, que eu havia comentado no início. A ação possessória hoje, o novo CPC não estabelece isso, tá? Não traz essa previsão, mas é uma previsão importantíssima sob o ponto de vista jurisprudencial. Por quê? Porque nós não podemos dissociar o direito material do direito processual. Então veja como isso é importante. Hoje nós sabemos que em algumas situações nós podemos aplicar o princípio superfícies solo cedit, ou seja, tudo aquilo que está sobre a superfície em si adere sobre quem é o proprietário do solo. Mas o reconhecimento da função social da propriedade pela Constituição e pelo novo Código de Processo Civil estabelece que em algumas situações esse princípio pode ser invertido, ao ponto de que você pode construir ou plantar alguma coisa que seja até mais valiosa do que o próprio solo. E isso faz com que o construtor e o plantador, desde que ele seja de boa fé, ele possa
inverter e possa indenizar, na verdade, aquele que é o proprietário da área, ou aquele que seria o possuidor da área. Então, isso é muito relevante sob o ponto de vista possessório e a aplicação da boa-fé e do princípio constitucional da função social da posse. Então, vejo que isso não está dentro do novo CPC de uma forma direta com relação ao procedimento possessório, mas nós podemos buscar isso lá nas normas fundamentais do novo CPC. Então, vejo que desde o artigo 1º até o artigo 12, ali nós temos no artigo 7º e 8º, a necessidade de que o juiz, quando venha a realizar a aplicação dos princípios, faça a sua ponderação em relação à boa-fé, à dignidade da pessoa humana, em si, a todos os princípios que podem ter aplicação na solução do caso concreto. Portanto, o juiz, na decisão do caso possessório, na decisão dos embargos de terceiro, na decisão em si de todos os procedimentos especiais, ou mesmo do procedimento comum, ele não abre mão dessa leitura principiológica, que não é uma leitura só dos princípios processuais, é óbvio isso. É uma leitura dos princípios que fazem o conjunto de aplicação de toda a ordem jurídica. Aqui vigora, sem dúvida, o princípio da unidade, de Einheit, o princípio da unidade. Nós estamos dentro de uma unidade lógica e jurídica do nosso ordenamento. E nós não podemos abrir mão disso no momento em que vamos realizar a fundamentação das nossas decisões. E é logicamente que é importante que a decisão do juiz, nesse caso, ela seja muito bem acompanhada, O 489 do CPC, do novo CPC, não estabelece, na verdade, nenhuma novidade. Todo o caminho analítico que é dado para a decisão judicial, de certa forma, isso já poderia ser exigido pelos senhores, mesmo perante o código anterior. Os juízes, de certa forma, ficaram muito bravos com relação ao 489, simplesmente porque isso tornou explícito um dever que já era implícito. Mas não é algo novo, mas importantíssimo, porque a questão principiológica, ela assume uma conotação muito especial, muito relevante. Como eu já coloquei para os senhores na parte inicial, nós não temos muita segurança sobre os conceitos que até então eram conceitos sólidos. E essa fluidez faz com que cada vez mais nós tenhamos a possibilidade de adaptação, mas essa adaptação, ela gera um perigo, e é por isso que há uma necessidade premente da fundamentação exaustiva da decisão judicial, para fins de que a própria parte tenha o direito de recorrer com substância, ou seja, tem que ter efetivo conhecimento do móvel do julgador para que eu possa tentar reverter isso em segunda instância. Uma reflexão final que eu gostaria de fazer só para nós terminarmos, se os senhores já estão cansados, agradeço até a paciência até esse momento, mas é que nesse jogo de princípios e dessa parte inicial do novo CPC, nós temos que também ter muito cuidado, muita reflexão com essa importação. Um dos princípios que são aplaudidos de uma maneira uniforme pela doutrina e sem um mínimo de critério de reflexão é o princípio da proibição da surpresa. Esse é um princípio interessantíssimo, porque todo mundo, não tem ninguém que seja contra o princípio da proibição da surpresa. Eu também não sou contra. Todos nós somos favoráveis, Ou seja, o juiz não pode surpreender ninguém. E é lógico, a intenção não é surpreender ninguém. Mas este princípio, ele é alvo de extrema polêmica no direito alemão atual. E, aliás, ao ponto de metade da doutrina traçar inúmeras críticas quanto à sua aplicação de modo irrefletido. Por quê? Porque o princípio da proibição da surpresa não é criação nossa. Como quase tudo que nós temos, nós importamos. E esse princípio também, ele vem de uma criação do sistema alemão e que está inserido desde a reforma de 2002 da ZPO, junto ao parágrafo 138. E lá na ZPO se estabeleceu Verboten der Überraschungsentscheidung, a proibição da decisão surpresa. Isso foi aplaudido no início e depois vieram os problemas com a aplicação do princípio da proibição da surpresa. Por quê? Porque os alemães chegaram a uma conclusão interessante, que é uma conclusão que nós teremos que chegar
dentro de um certo período de aplicação do artigo 10 do novo CPC, que é sabermos se o juiz será um conselheiro espiritual da parte ou se o juiz terá que realizar apenas um dever de alerta em relação à parte. Por quê? Os alemães suscitam o caso específico da prescrição. Deve o juiz realmente anunciar previamente que vai decidir por prescrição se a matéria não foi alegada no processo? E se a parte não pensava sobre a prescrição? Ah, mas a prescrição é matéria que pode ser alegada de ofício, mas o juiz teria que realmente dar o subsídio para que a parte possa reforçar o seu argumento de prescrição junto ao processo? A partir do momento que o juiz anuncia questões de direito material no processo, ele não se torna parcial ou não? E aí vem os alemães e colocam justamente isso. Será que o juiz, quando anuncia o pré-julgamento sobre questões de direito material, ele se torna um berater, que é o que eles chamam de conselheiro? Será que isso é conveniente para o processo? Então há uma grande polêmica quanto a isso, porque muitos doutrinadores, de uma forma bem eloquente e interessante, estabelecem que o juiz só pode estabelecer a orientação quanto à atividade processual. É nesse sentido que o princípio da proibição da surpresa ele deve ser lido. O juiz tem que dar dicas, Hinweispflicht, o dever de aconselhar, mas não de influenciar a ordem processual com a sua antecipação. Então, um caso clássico, por exemplo, a distribuição do ônus da prova. O juiz chega na fase inicial, não vejo nenhum problema em que em algumas situações o juiz possa fazer isso na fase inicial, mas hoje, na fase do saneamento compartilhado, o magistrado chega e fala: olha, objeto litigioso, os senhores concordam com relação a esses pontos, há uma certa dificuldade quanto à produção de prova em relação a esse ponto específico, e eu entendo que a demanda assume natureza consumerista, vejo uma vulnerabilidade da parte ré e estabeleço que, se isso não for demonstrado pelo senhor no processo, o ônus da prova será invertido na fase final. Ou seja, isso é um dever de alerta. Então, nesse sentido, é que a doutrina alemã, parte da doutrina alemã, se pronuncia em relação à aplicação do princípio da proibição da surpresa. Ou seja, não permitir que a surpresa venha para o processo ao ponto de estabelecer parâmetros decisórios que não foram previamente informados, mas nada relativo ao direito material, porque isso traria uma cláusula que poderia ferir a própria imparcialidade do juiz dentro do processo. Essa é uma questão que eu vejo que praticamente ainda não é abordada, não é discutida por quase ninguém, porque simplesmente se aplaude uma tradução que foi feita do parágrafo 138, sem analisar a jurisprudência de 2015, 2014. Todo mundo pega as obras espanholas lá de 1950, 1960, traduz, traz para o direito brasileiro, mas não vai confrontar como o Instituto está sendo aplicado atualmente no próprio sistema que o criou. No sistema francês está sendo muito bem discutido também a não aplicação do princípio da proibição da surpresa quando se trata de um contraditório inútil. Ou seja, o juiz já vai decidir de maneira favorável para aquele que eventualmente seria prejudicado. Então, será que ocorreria violação mesmo do contraditório numa situação como essa? Me parece que não. Mas isso são situações que o nosso sistema vai ter que construir, vai ter que amadurecer o suficiente para chegarmos a um direcionamento que será nosso, que será do novo processo civil brasileiro. É um período histórico interessante, é uma fase nova. Nós estamos vivendo esse momento histórico, que é um momento único. Eu, particularmente, nem pensava que passaria por isso. E é algo que nos leva a uma necessidade de estudo diário, mudanças, sem dúvida, de opiniões que irão ocorrer com o passar do tempo, porque nada melhor do que a opinião coletiva refletindo sobre os dispositivos do CPC, para que possamos chegar a uma interpretação melhor do nosso sistema. Mas eu encerro, agradeço a paciência dos senhores, me coloco à disposição, e posteriormente essa matéria que está sendo tratada estará no segundo tomo do curso de processo civil. Meu muito obrigado. Quando se recolhem as perguntas, nós vamos fazer o sorteio.
O artigo do imposto, na verdade, do ordenamento é o 662 para o segundo. Então, o erro de memória, um lapso mental. Primeiro livro, então, intervenção do terceiro. Felipe de Leão Taborda Ferreira da Cunha. Próximo, então. Código civil. Se não aparecer, a gente já sorteia mais um. Alessandra Martins. Se estiver no segundo andar, tem que descer rápido. Do telão. Que complicou. Tatsumi Hayashi. Acho que é isso. É que cortou aqui metade, então, do nome. Não? Acho que eu vou ver. Ellen Zanelato Mota Ribeiro. Gente do céu. Tá ali? Ah, então, por favor. Acho que... Rayane Holtz Macedo. Daniel Andrade do Vale. Janaína Michelato dos Santos. É um novo CPC. É um novo CPC. Rocineia de Oliveira. Vamos à primeira pergunta, então, professor, enquanto a Rocineia desce aqui. A usucapião deve ser proposta necessariamente primeiro na via administrativa ou pode ser apresentada diretamente na via judicial? A usucapião ela pode ser apresentada na via administrativa sempre de maneira facultativa. Não há necessidade de que ela não se torne uma via obrigatória. Mas o grande problema é que quando ocorre qualquer oposição na esfera administrativa, e aí é que está a grande alteração do artigo 216A da Lei de Registros Públicos, é o fato de que o procedimento se judicializa. Ou seja, a grande eficácia da usucapião extrajudicial e da usucapião administrativa, ela ocorrerá realmente em situações muito peculiares, como por exemplo naquelas situações de loteamentos que nós temos no Paraná, que é um estado bem organizado quanto a isso, em que já temos matrículas definidas por companhias loteadoras, em que aquela pessoa já mora no local, os seus confinantes já estão há muitos anos
não há qualquer dúvida em relação a essa titularidade fática que só precisa se tornar jurídica. Então, para esses casos, a usucapião administrativa vai ser fantástica. Mas para aquelas situações que fogem desse panorama, que seria de uma usucapião ordinária, né, com justo título, me parece muito difícil que ela venha a ser aplicada sobre o viés prático, porque há uma tendência de ter alguma oposição ou conflito e isso automaticamente leva o procedimento para a esfera judicial. Mas não há obrigatoriedade de que primeiramente se faça a esfera administrativa para depois a esfera judicial. Isso eu entendo até bem a pergunta, porque hoje, pela jurisprudência do STJ, até uma ação de exibição de documento, se você não fizer o pedido administrativo em prazo razoável, com o pagamento das custas, você não tem acesso à via judicial. Eu até particularmente sou absolutamente contra essa jurisprudência defensiva que foi firmada pelo STJ, mas é uma forma dele tentar sobreviver nesse caos de processos que existem na Suprema Corte, na Corte Superior. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Uma aqui, ó. Essa situação do pagamento do imposto é relativa ao arrolamento, né? Isso, ao arrolamento. Porque no inventário não. Não, no inventário... Pois é, mas como fica o mês? O inventário, o problema do inventário é que ele se torna contencioso. A Fazenda Pública acaba se inserindo dentro do próprio procedimento, mas a divergência daí, quando ela é comprovada dentro do procedimento do inventário, aí ela toma um aspecto peculiar, porque daí o Estado já tem a possibilidade de fazer a própria avaliação dentro do procedimento judicial. Nesse aspecto aí há uma tendência daí do juiz, tendo o valor correto já determinado na sentença judicial, com a prova pericial que vai ser realizada dentro do próprio procedimento, aí nesse caso ele não libera. Então, realmente há uma fluência desse dispositivo aqui para os casos de alvará e para os casos de arrolamento. Sem dúvida. Tem o 654, né? Isso, tem o 654, né? Isso. Que ele determina o pagamento do imposto. Isso, o pagamento do imposto, sem dúvida. Mas mesmo quando se trata de arrolamento, o pagamento do imposto tem que ser realizado, não há dispensa. O dispositivo, na verdade, ele não vem para dispensar a parte de realizar o pagamento. A guia vai ser expedida com base na pauta fiscal que incida sobre o bem, mas o grande X da questão é o juiz poder expedir o formal mesmo com a divergência. Então, se ocorrer a divergência, isso não é motivo para que a circulação econômica do bem fique retida no processo de arrolamento ou de inventário, porque não tem lógica isso. Eventual discussão sobre o valor correto do imposto, isso tem que ir para a esfera administrativa, porque não é justo, né, a parte ficar retida com esse valor e não poder sequer circular o bem com a expedição do formal, porque a maior finalidade desse dispositivo, mesmo antes, em relação ao CPC de 73, era da ciência à Fazenda Pública, que para que a Fazenda Pública, na verdade, tome as providências que são necessárias na esfera administrativa ou judicial, mas não pode transformar o juiz num coletor fiscal. Porque daí o juiz vira um coletor fiscal. Olha, enquanto não for realizado o recolhimento do tributo, eu não libero. Então, na verdade, a finalidade é essa, do dispositivo. Vai exigir, mas em relação ao cartório judicial é interessante, porque o controle que é realizado é um controle praticamente inexistente, porque você realiza o recolhimento, junta na escritura e o próprio cartório ele só faz a comunicação depois para a fazenda, mas não existe, por exemplo, nenhum procedimento de você levar a escritura previamente para o procurador para que ele venha dar ciência nessa escritura. Não tem. A avaliação é feita de maneira eletrônica, né? Isso. Justamente. Agora, o problema, como eu comentei anteriormente, é quando você tem bens, por exemplo, que estão situados em várias partes, né? E você acaba realizando o arrolamento ou o processo de inventário aqui. Então, você tem essa necessidade de conjugação, né? De várias receitas que venham interferir dentro do processo. Eu já tive uma vez um caso interessantíssimo, um processo que o conjunto de bens era em torno de 2 bilhões, né, em função de propriedades que estavam, fazendas mineradoras que se situavam no Mato Grosso, Paraná e São Paulo. E por um recolhimento de uma divergência em relação a, se não me engano, veículos que não haviam sido transferidos, a fazenda objetava porque entendia que só poderia ocorrer a liberação do formal se o valor relativo aos veículos fossem transferidos. Quando nós sabemos que
como é que eu vou abrir um procedimento dentro de um arrolamento do inventário para saber se houve transferência da posse do veículo? Não existe isso, né? Ou seja, é uma coisa louca. Então isso, na verdade, agora vem solucionado de uma forma coerente com esse dispositivo. Professor, a falta de normatização, pegando o gancho da usucapião extrajudicial, tá? Certo. Eu acho que é um problema que muitos advogados estão encontrando hoje. Certo. No Paraná, está sendo usado por analogia um estudo feito pela Associação dos Registradores de São Paulo. São Paulo. Particularmente, eu estou tendo um problema por um proprietário desconhecido. Como tomar ciência desse proprietário acerca desse uso capião? Pelo fato de que no processo judicial haveria uma nomeação de curador, o que não cabe ou ainda não se tem norma, não foi normatizado se caberá no processo extrajudicial esse fato ou não. Esse fato ou não. E uma outra questão que eu me pergunto, quando fazendo o estudo das usucapiões que eu tinha no escritório, como eu milito numa comarca que a grande maioria das ações que eu tenho são dessa natureza, eu fiz um estudo a que ponto seria válido a judicialização ou não dessas usucapiões. Não bastaria para o proprietário conhecido, quando ele é conhecido, por que não uma escritura? Entende? Eu ainda não consegui. Em áreas rurais, transfere muito ao advogado, o papel que era feito, sem dúvida, pela justiça. Justamente. Em terrenos urbanos, isso é mais fácil, porque os confrontantes são menores, são menos. São conhecidos, né? São conhecidos. Então, eu pergunto quanto a isso, essa questão do curador, como acontece. Então, esse ponto que você coloca é um ponto importante, porque essa mesma dúvida que surgiu com relação, que surge agora no primeiro momento em relação ao uso capião extrajudicial, foi uma dúvida que surgiu no período quando o divórcio, a separação, o inventário e o arrolamento foram permitidos também na fase extrajudicial. Até que, com relação ao inventário e ao arrolamento, veio uma normativa muito bem feita por parte do CNJ em relação àquela resolução número 35. Então, eu creio que ou o próprio CNJ vai ter que realizar alguma orientação, só que ele não pode também criar um dispositivo legal que não exista, que também o poder administrativo do CNJ ele é limitado quanto a esse tema. Mas seria necessário que a lei de registros públicos ela viesse a especificar de uma forma um pouco mais detalhada alguns procedimentos que não estão realmente previstos de maneira salutar junto ao artigo 216A. Essa questão específica com relação ao curador, me parece que, bem, isso realmente não tem normatização nenhuma com relação ao artigo 216A, mas, como eu havia comentado, nas ações em que há a necessidade de formar a matrícula com eficácia erga omnes, esse procedimento edital, ele se torna necessário, ainda que seja uma mera formalidade, mas é uma forma de você abranger a possibilidade de interesses de todos aqueles que seriam potenciais afetados pela formação da matrícula do seu cliente. Agora, qual a forma que isso poderia ser colmatada? Talvez por se lançar no próprio local a expedição de edital pelo próprio tabelião. O tabelião tivesse essa autorização para que ele pudesse realizar essa expedição de editais, inclusive pela via eletrônica, para que se pudesse dar ciência da existência de um procedimento administrativo de uso capião que corre em relação àquele bem no local em que está sendo formalizado. Talvez essa fosse uma hipótese de você tentar comatar essa lacuna, né? Agora, o que é interessante é que na usucapião administrativa, mesmo na usucapião judicial também, se ocorrer eventualmente alguma falha quanto ao não chamamento de alguém que deveria ter sido chamado, ou existe o desconhecimento de quem seria, né, o antigo proprietário, o possuidor daquela área, e eventualmente aquele que não compareceu no processo e não foi chamado, então em relação a ele não há formação de coisa julgada. E da mesma forma, em relação a uma escritura pública, né, o ato em si não tem validade contra ele. Então, em tese, posteriormente, ele pode vir a pedir uma declaração de nulidade da escritura pública que foi firmada sem a presença dele. Esse é um dos perigos, né, que você tem justamente pela usucapião administrativa. Que daí, pela via judicial, quando há esse desconhecimento efetivo, você já supre isso de maneira quase que efetiva
pelo próprio procedimento edital que tem previsão específica no CPC. Agora, pelo fato de não existir isso dentro da uso campeão administrativa, me parece que isso vai precisar de uma nova reflexão legislativa quanto ao ponto, para tentar colmatar, né, essa lacuna que ficou faltando junto ao procedimento. Essa que era a nossa dúvida que chegou lá. E, por exemplo, você alegar na nulidade posterior, existe conhecimento, sim, todo o trabalho realizado. Justamente, todo o trabalho que ficaria prejudicado, né? Exatamente. E infelizmente isso pode acontecer. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Nada? Queria agradecer imensamente ao professor Fábio. Lembrando que amanhã é o professor Sérgio Aranharte, de Direito Probatório. E gostaria de entregar o certificado da Escola Superior da Advocacia. Boa noite a todos.